A tese 131, ela diz o seguinte: o reconhecimento da semi-imputabilidade é da competência do conselho de sentença. O que significa isso? Significa que o juiz monocrático, o juiz togado no tribunal do júri, ele não reconhece a semi-imputabilidade. Quem reconhece a semi-imputabilidade, que é uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, é o conselho de sentença. Você sabe que o júri é um procedimento bifásico, tem duas fases. A primeira fase da viabilidade da acusação e a segunda fase do mérito. Na primeira fase, o juiz pode absolver sumariamente se ficar comprovada a inimputabilidade do acusado. E esta for a única tese da defesa, artigo 415 do CPP. Então, na primeira fase, o juiz pode absolver sumariamente o acusado de homicídio se presente a inimputabilidade em razão de doença mental, e essa inimputabilidade for a única tese defensiva. Pessoal, é a única hipótese que o juiz absolve sumariamente em razão de anomalia psíquica no procedimento do júri. Havendo outras teses defensivas, ele tem que pronunciar. E se for caso de semi-imputabilidade, esse juiz tem que pronunciar, porque quem vai reconhecer a semi-imputabilidade é o conselho de sentença. Tá ok? Joia? Tese 131, então, facinha. Tese 132, ela foi cancelada, diz respeito ao regime integralmente fechado, ao já enterrado com pá de cal, regime integralmente fechado. Esse regime foi revogado pela Lei 11.464/2007, depois de o Supremo ter declarado o regime integralmente fechado para crime hediondo ou equiparado como inconstitucional, pois viola, dentre outros princípios, os princípios da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da individualização da pena e etc. Ok? Vamos lá. Vamos para a tese 133. A tese 133 do MP de São Paulo está relacionada à preventiva. A tese 133 diz que a fuga do réu justifica o decreto de prisão preventiva para viabilizar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Vejam, a fuga do réu certificada nos autos, havendo indícios suficientes de que o réu fugiu do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da sua prisão preventiva. Rogério, essa tese 133 é muito fácil de entender. O réu fugiu, deu motivo para a decretação da sua prisão preventiva. Ótimo, mas você tem que tomar cuidado. Os fundamentos da preventiva estão no artigo 312 do CPP. E são fundamentos da preventiva: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e necessidade para aplicação da futura pena. Aqui eu faço uma retificação. Vejam, um dos fundamentos da preventiva é exatamente a decretação da medida extrema por conveniência da instrução criminal. Aí, pera um pouquinho, como é que alguém pode ser preso preventivamente por ser meramente conveniente a instrução criminal? Para se decretar a preventiva, é imprescindível a custódia para a instrução criminal. Preventiva tem a ver com imprescindibilidade da clausura. Se tem a ver com imprescindibilidade da clausura, ninguém pode ser preso por ser meramente conveniente a instrução criminal. Essa expressão do artigo 312 é uma expressão infeliz e que Vicente Greco Filho já vem batendo há muito tempo. Você, futuro promotor de justiça, numa prova do MP, não vai requerer a preventiva de alguém por ser conveniente a instrução criminal. Você vai requerer a preventiva de alguém por ser imprescindível a instrução criminal. Tá ok? Joia? Essa é a tese 133. A tese 134, ela também foi cancelada, não vou perder tempo. Tese 135 diz respeito ao homicídio e o concurso de crimes.
A tese 135 diz que na prática de mais de um crime doloso contra a vida, mediante uma só ação, havendo múltiplos desígnios, ocorrerá o concurso formal imperfeito e não o crime continuado. Sabe aonde que o MP aplica muito essa tese? Disputa de racha com pluralidade de mortes. A pessoa está praticando racha, em razão do racha ocorre o desastre, morrendo várias pessoas. Presente o dolo eventual, bem como pluralidade de mortes, o motorista competidor vai responder pela pluralidade de mortes, pluralidade de homicídios em concurso formal impróprio ou imperfeito, não se cogitando de continuidade delitiva. E aqui o magistrado deve, se os jurados reconhecerem essa pluralidade de mortes em concurso formal imperfeito, somar as penas nos termos do artigo 70, caput, segunda parte do nosso código, tá bom? A tese 136, ela diz respeito aos juizados especiais criminais. Ela fala que os maus antecedentes do autor do fato impedem a suspensão condicional do processo. Até aqui tudo tranquilo, mas vejam só como continua a tese 136. Eu tenho certeza que o Juan, no Ministério Público do Rio de Janeiro, não oferece suspensão condicional do processo para portador de maus antecedentes. O Igor, no MP do Ceará, não oferece suspensão condicional do processo para portador de maus antecedentes. Agora, a questão, ela se resume o que significa maus antecedentes, Juan? A tese do MP de São Paulo entende que condenações a mais de 5 anos configuram maus antecedentes. Eu acho que o Juan concorda comigo, o Igor também. Mas olha o que diz a tese. Ela continua dizendo o seguinte: inquéritos policiais arquivados, crimes em que ocorreu a prescrição, também são indicativos de maus antecedentes. Essa tese do MP de São Paulo não foi cancelada, mas ela acaba indo contra a tendência dos tribunais superiores. Os tribunais superiores tendem a não admitir inquéritos arquivados ou inquéritos ou crimes prescritos ou processos em curso como maus antecedentes. Essa tese do MP de São Paulo acaba se divorciando muito das posições dos tribunais superiores, tá ok? A tese 137 do MP de São Paulo, ela é uma tese que ainda está relacionada à lei antiga de drogas, a lei 6368/76. Eu não vou perder tempo com tese que trabalha com leis que nós não mais atuamos na prática. Agora, a lei é 11.343 de 2006. Eu não vou perder tempo com a tese 137. Prosseguindo. A tese 138 é interessante. Ela fala que para a consumação do delito de denunciação caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal, basta que a imputação de crime, quem sabe inocente, acarrete investigação policial que não precisa assumir feições de inquérito policial. O delito de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal, consiste em imputar alguém crime que sabe inocente, querendo com isso a instauração de algum procedimento oficial contra o inocente. Ou um inquérito, ou um processo administrativo e por aí vai. A lei traz os procedimentos oficiais. O que a tese 138 está dizendo é o seguinte: se eu noticiar um crime que nunca existiu, ou um crime que existiu, mas eu sei que não foi a pessoa apontada seu autor, com isso querendo ver instaurado contra esse inocente um procedimento oficial, as primeiras diligências já configuram, caracterizam o crime, dispensando a instauração de inquérito policial. Se eu digo que o Juan praticou determinado crime e eu sei que Juan é inocente, e eu assim ajo, querendo ver instaurado contra Juan um procedimento oficial, um inquérito policial, a partir do momento em que a polícia já se mobiliza para investigar o Juan, o crime já está consumado, mesmo que a polícia não tenha instaurado inquérito contra Juan. Então nós temos delegados assistindo aqui, o Rodrigo Perim, delegado federal em Campinas. Rodrigo Perim recebe a notícia
que na verdade é uma denunciação caluniosa. O Rodrigo Perim, sem saber que era uma denunciação caluniosa, ele movimenta a máquina policial para investigar esse crime, sem ter ainda formalizado a investigação no inquérito. Pessoal, isso já é suficiente para consumar o crime do artigo 339. Já é suficiente. Tá ok? Juan voltou, né, Juan? Puta susto, Juan. Juan saiu e voltou, ainda bem. Eu preciso de você numa tese aqui, Juan. Você que vai responder para os alunos. Até assustei. Bom, vamos para a tese. A tese 139 foi cancelada, eu não vou perder tempo. Eu vou direto para a tese 140. A tese 140 diz que as penas alternativas e a pena de multa abstratamente combinadas na parte especial devem ser cumuladas. Temos crimes, principalmente na Lei 8.078/90, na Lei dos Crimes contra o Consumo, nas relações, crimes contra o consumidor, em que o legislador cria tipos penais em que a sanção penal pode ser penas alternativas e multa cumuladas. Isso não é ilegal, isso é uma opção do legislador. O MP defende a admissibilidade de cumulação de penas alternativas e multas na parte especial, na criação de tipos incriminadores, tá bom? Tese 141 está relacionada ao juizado especial criminal, à suspensão condicional do processo. E a tese 141 diz o seguinte, preste atenção por que ela existe. Se o beneficiário descumprir condições cuja revogação é facultativa, na suspensão condicional do processo, ou permanecer fora do país, ainda que com autorização judicial, o juiz pode determinar a prorrogação do período de prova da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099/95. Rogério, me parece óbvio. Se o beneficiário na suspensão condicional do processo ele dá causa à revogação facultativa, o juiz pode prorrogar o período de prova. Se o beneficiário está fora do país com autorização judicial, o juiz pode prorrogar o período de prova. Isso tudo está me parecendo óbvio. Está te parecendo óbvio porque você não leu a lei. O artigo 89 da lei não prevê hipóteses de prorrogação da suspensão condicional do processo. Não prevê hipótese de prorrogação da suspensão condicional do processo. Então, o que o MP de São Paulo está buscando nessa tese é, ainda que a lei não preveja expressamente a prorrogação do período de prova, essa prorrogação parece necessária, parece indispensável para não se proteger de maneira deficiente o bem jurídico tutelado. Tá ok? Então, ó, o interessante é que se você for na lei, nenhuma dessas hipóteses configura a causa de prorrogação do período de prova. Tá joia? Tese 142, e nós já estamos acabando, falta pouco. Juan, segura aí. A tese 142 diz que se o condenado réu a pena privativa de liberdade superior a 1 ano, deve ser substituída por 2 penas restritivas de direitos, inadmissível a substituição por uma restritiva e multa e o afastamento da multa. Na verdade, a tese 142, ela está reafirmando o parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal. O parágrafo 2º do artigo 44 do Código Penal diz que se a pena imposta na sentença, se a pena privativa de liberdade imposta na sentença é superior a 1 ano, se a pena imposta na sentença é superior a 1 ano, o juiz é orientado a substituir a prisão por 2 restritivas de direitos ou 1 restritiva de direitos e multa. O artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, diz que se o juiz aplica uma pena privativa de liberdade superior a 1 ano, ele pode substituir essa prisão por 2 restritivas de direitos ou 1 restritiva de direitos e multa. Ele não pode afastar essa multa. O legislador, ele quer ou 2 restritivas de direitos ou 1 restritiva de direitos e multa, não ou multa. Então, a acumulação com a multa, ela passa a ser uma determinação legal. Tá joia? A tese 143 diz que se o fato for punível com reclusão, a medida de segurança inicial será obrigatoriamente a medida de internação.
Essa tese do MP de São Paulo, ela afronta a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores. Os tribunais superiores têm trabalhado com teses antimanicomiais. Ou seja, não importa se o crime é punido com reclusão ou detenção, no caso de medida de segurança, deve-se sempre preferir as medidas antimanicomiais. O MP de São Paulo está dizendo não. Se o crime praticado pelo inimputável, se o fato previsto como crime praticado pelo inimputável em razão de anomalia psíquica é punido com reclusão, a medida de segurança deve ser obrigatoriamente a internação. Tá bom? Repito, essa tese do MP de São Paulo é uma tese radical e que afronta recentes decisões dos tribunais superiores. Afronta, inclusive, a resolução 113 do CNJ. A resolução 113 do CNJ trabalha com políticas antimanicomiais. Tá ok? A tese 144, ela não foi cancelada, mas deveria ter sido cancelada, porque ela está dizendo que a apelação deve ser julgada deserta com a fuga do réu. Pessoal, temos súmula dizendo que a fuga do réu não torna deserta a apelação, e o 595 do CPP, que trazia essa excrescência, já foi revogado. Então essa súmula, não sei por que não foi cancelada, mas já deveria ter sido cancelada. Tá bom? Então eu não vou perder tempo com a tese 144. A tese 145 está falando do porte de arma desmuniciada. Os artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento não exigem esteja a arma municiada. Aqui é importante. O MP de São Paulo trabalha com a tese do crime de perigo abstrato. A arma deve ser apta à realização de disparos, mas não precisa estar municiada para caracterizar os crimes dos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Não precisa estar desmuniciado. O crime é de perigo abstrato. Não bastasse isso, a jurisprudência é copiosa, decidindo o seguinte, o fato de estar desmuniciado o revólver não desqualifica como arma, tendo em vista que a ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu potencial de intimidação. Por isso que o MP de São Paulo entende que arma desmuniciada configura, sim, os artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. A tese 146 diz que a lei processual penal atribui ao juiz a faculdade da iniciativa das provas, tendo em vista o princípio da verdade real. Aqui apenas temos que analisar com temperança, porque o juiz ele tem uma atuação subsidiária. Jamais o juiz, na produção de provas, deve substituir-se às partes. Tá ok? Então, a atuação do juiz deve ser estritamente subsidiária, jamais passando por cima das partes na produção de provas. Juiz que passa por cima das partes na produção de provas está ferindo o sistema acusatório, está se tornando juiz inquisidor, está se contaminando e, lógico, perdendo a imparcialidade. Tão cara às partes, tão cara ao processo democrático, tá ok? Tese 147, Juan, eis aqui onde eu vou precisar da sua ajuda, Juan. A tese 147 do MP de São Paulo, Juan, diz o seguinte: a emissão de duplicata sem a correspondente venda ou prestação de serviço, total ou parcial, tipifica o crime do artigo 172. Porra, e agora? E agora? Se você der uma olhada na redação do artigo 172 do Código Penal, e o Juan não me deixa mentir, vai perceber que o artigo 172, ele está punindo a duplicata simulada quando existe um negócio. Existe um negócio real, mas que não corresponde à realidade. Olha o que diz o artigo 172, ó. Pune-se emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Muitos comercialistas hoje
doutrinadores de direito empresarial, como por exemplo o Fábio Ulloa, escreveram que agora, com a nova redação do artigo 172, e essa nova redação é de 1990, não se pune mais a duplicata fria, somente a duplicata simulada. Fábio Ulloa Coelho diz o seguinte: a duplicata fria não é mais o mesmo que duplicata simulada e o saque da duplicata fria deixou de ser crime. Vejam, por conta da nova redação do artigo 172, Fábio Ulloa Coelho entendeu que a duplicata fria não é mais crime, somente a duplicata simulada. Pessoal, o MP de São Paulo e a jurisprudência têm discordado disso. O MP de São Paulo vem entendendo que a duplicata fria, bem como a duplicata simulada, configura o crime do artigo 172. Eu vou repetir a tese 147. A emissão de duplicata sem a correspondente venda ou prestação de serviço total ou parcial tipifica o delito do artigo 172. Juan, você concorda com isso? Você acha que o artigo 172 efetivamente pune a duplicata fria ou estamos fazendo uma analogia em malam partem, já que, lendo o artigo 172, ele parece querer somente abranger a duplicata simulada? Aqui, ó, o Juan está respondendo que emissão, colocar em circulação e não... Ixi, desapareceu aqui, não consegui ler. Mas em resumo, Juan, você concorda com a tese do MP de São Paulo? Você concorda com a tese do MP? Deixa eu esperar aqui o parecer do nosso professor de Direito Empresarial. Você concorda com a tese? Professor Juan, excelente. Olha só, a galera aqui te elogiando, Juan. O Juan concorda. Depois vocês leem. O Juan ele fez uma explicação, inclusive técnica, porque que ele acha que a duplicata fria pertence sim ao 172 sem caracterizar a analogia em malam partem. Temos o nosso grande delegado, o professor Henrique. Nosso delegado, professor Henrique, está dizendo que ele deve aplicar o princípio do indúbio pro réu. Olha só que interessante, temos divergência, Juan. Temos divergência. O Henrique, ao que tudo indica, está discordando. É isso, Henrique? O Henrique aqui no Instagram, o Henrique é a mais nova contratação do CERS, um processualista de primeira linha, vai estar no nosso curso preparatório para as carreiras policiais que já estamos para lançar. Temos até reunião quarta-feira, né, Henrique? Aqui, ó, o Juan diz que a emissão colocar em circulação não importa se é fria ou simulada. O Juan vai no núcleo do tipo. O Juan entende que o 172, no núcleo do tipo, não deixa dúvidas de que nós podemos sim abranger duplicata fria. O Henrique parece que discorda, está dizendo que o Juan está aplicando o indúbio no do réu, né? Legal. Fria nunca vendeu nada. É crime. Legal. Bela discussão, o MP de São Paulo tem uma tese 147. A tese 148 foi cancelada, a tese 139, ela está trabalhando juizados especiais criminais, e essa tese é importante. Ela diz o seguinte: se o réu for denunciado por crime cuja pena mínima ultrapassar 1 ano, e na sentença houver a desclassificação da infração penal para crime com pena igual ou inferior a 1 ano, o juiz não pode conceder a oportunidade do oferecimento da suspensão condicional do processo. E aqui eu pergunto para o nosso grande professor Igor Pinheiro. Igor, você concorda com essa tese do MP de São Paulo? A tese 149 está dizendo o seguinte: o promotor denunciou alguém por um crime cuja pena mínima ultrapassa 1 ano. Na sentença, o juiz desclassifica esse crime para um crime cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. Pessoal, o MP de São Paulo está dizendo que nesta desclassificação não é possível oferecer suspensão condicional do processo. O que vocês acham da tese 149? Ela não está formalmente cancelada, mas deveria estar cancelada. Essa tese, ela não mais tem sentido depois da reforma do processo penal em 2008. O professor Henrique, o nosso processualista, o nosso delegado, sabe muito bem isso. A partir da reforma de 2008, se o juiz na desclassificação encontra um crime cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano, o MP de São Paulo, na mutatio libelli, deve sim oferecer suspensão condicional do processo. O 384 do CPP traz a oportunidade de o MP, numa nova circunstância que redunda no novo crime, com uma pena que agora permite a suspensão condicional do processo,
oferecer a medida despenalizadora, tá? Então, veja só que absurdo, essa tese do MP de São Paulo 149 não foi cancelada ainda, pelo que eu estou lendo aqui, mas já deveria ter sido cancelada sim, porque ela não afronta a jurisprudência, ela afronta letra de lei. Em 2008, essa tese ficou totalmente inútil, tá ok? A última tese de hoje é a tese 150, está falando que a comutação de pena é espécie de indulto. Se é espécie de indulto, esse indulto ele pode ser proibido para crimes hediondos e equiparados, tá bom? Então, quando a lei proíbe indulto, proíbe o indulto total e proíbe o indulto parcial. O indulto parcial nada mais do que a comutação de penas. Só isso, e terminamos mais uma série de teses do MP de São Paulo. Então, nós estamos na tese 150. A partir do próximo vídeo live aqui, eu já vou trabalhar com vocês a tese 151. Eu quero ir da tese 151 até a tese 170. Vamos ver se até o dia da prova eu consigo analisar as mais de 430 teses do MP de São Paulo. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Juan, Igor, Henrique, o nosso delegado do Paraná, o Rodrigo Perim, delegado federal em Campinas, a Marta, nossa delegada do Porto de Santos, muito legal, e tenho certeza que outros professores estavam aqui. Eu aqui não consigo ver todas as mensagens e peço desculpas, tá bom? Abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.